O tempo está passando, chegamos já na quinta lição, lição de número 5 do terceiro trimestre de 2020. Zorobabel recomeça a construção do templo. Na lição número 1, falamos sobre um despertamento. Daniel ora por um despertamento. E como aconteceu isso? Daniel, lendo as Escrituras, ficou sabendo que os profetas haviam avisado que todos aqueles que não se convertessem, se não recuperassem, iriam para o cativeiro. Tinham que se consertar com Deus, mas não fizeram. Os profetas avisaram, não fizeram, e o castigo veio. E também Deus já tinha avisado, é um cativeiro de 70 anos, e durou 70 anos. E quando Daniel, lendo as Escrituras, descobriu que estava escrito, que Deus já tinha avisado, e o povo ainda não estava não tinha se arrependido e não tinha se dado conta disso, Daniel, então, pôs-se a orar e a pedir perdão a Deus pela nação. Ele podia ter reclamado, por culpa de vocês, olha, eu estou aqui. Não, mas ele pôs-se a orar e nesta oração moveu a mão de Deus e houve um despertamento. Na lição de número 2, a gente viu o despertamento espiritual é um milagre. Então, nessa lição foi dito que Deus faz o milagre, nós oramos, só que não tem fundamento eu dizer que aconteceu por causa da minha oração. Não, aconteceu porque todo o despertamento espiritual vem de Deus e é um milagre. Na lição de número 3, o despertamento renova o altar. Nós vimos que para ter despertamento espiritual tem que estar com o altar limpo, purificado, santificado. E quando os reis que entravam para reinar faziam isso, a nação ia bem, a vida espiritual ia bem, tudo ia bem. Na lição número 4, nós vimos a construção do templo enfrentou oposição, e olha quantas oposições. E, por inveja, os trabalhadores tiveram muito problema, muita oposição, pois até carta enviaram para o rei Ciro a fim de embargar a construção. Então, eles desanimaram, a construção ficou parada por 18 anos, e hoje nós vamos ver Zorobabel recomeçando, então, a construção do templo. A leitura bíblica em classe está em Esdras, capítulo 5, verso 1 e 2. Não vou ler para ganhar tempo no vídeo. Em Ageu, capítulo 1, verso 1 e 12. Zacarias, capítulo 4, de 6 a 10. Os louvores sugeridos na harpa cristã é 77, o 434 e também o 440. O texto áureo, ao 24º dia do mês 9º, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo... Aí, outro... Considerai, pois, vos rogo, desde este dia em diante,
desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai essas coisas. Vamos falar então sobre o profeta Ageu. Ageu foi o primeiro profeta levantado pelo Senhor após o exílio. Entre ele e Sofonias há um intervalo de 70 anos. Jeremias, Ezequiel e Daniel profetizaram durante o exílio. O nome Ageu, de origem incerta, deve significar festivo e nos remete à ideia de que ele viveu dias festivos. Que dias festivos foram esses? O retorno, a volta dos judeus saindo do cativeiro, e ele também participou do início da reconstrução do templo. Então, não tinha festa mais alegre do que esta. No livro de Esdras, faz referência ao profeta Ageu, mostram-nos ter sido ele contemporâneo de Zacarias. Sim, ambos trabalharam juntos visando o mesmo objetivo. Pouco se sabe da origem. Provavelmente ele nasceu perto do fim do cativeiro. A divisão do livro de Ageu segue a seguinte ordem: prioriza a obra de Deus, depois o segundo sermão do livro de Ageu consola os corações, o terceiro sermão prediz o fim da maldição e o retorno da bênção. E, por último, fecha o livro com a glória desta última casa será maior. E Ageu, então, está ali trabalhando para animar o povo. 18 anos havia se passado. Eles estavam acomodados, adoravam no altar improvisado e não reconstruíam mais o templo que permanecia ali no alicerce. O profeta, então, os faz refletir. O Salmo 126, 1-4 diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. A palavra-chave da pregação de Ageu é prioridade. Acaso é tempo de habitardes em vossas casas estucadas e esta casa do Senhor ficar deserta? Ele dizia. A mensagem do livro de Ageu, os sinais do despertar de Deus. Eles semeavam muito e colhiam pouco. E o que colhiam não dava para se fartarem. Os céus se fecharam, porque eles pararam a construção do templo com aquelas tantas acusações. Isso não vai dar em nada, não vai dar em nada, vocês estão perdendo tempo. Eles desanimaram e cada um foi fazer o seu serviço. Foi cuidar das suas próprias casas, foi pegar o seu dinheiro. Não vamos gastar dinheiro com isso, não, vamos investir em nós, na nossa casa, nosso futuro. Aconteceu que eles semeavam muito e colhiam pouco. O que colhiam não dava para se fartarem. O céu se fechou para a vida deles. E é isso, o Senhor Jesus nos fala: busca primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Eles não fizeram isso, e para nós, Igreja do Senhor, também tem essa ordem. Busca primeiro as coisas de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus promete ser propício ao povo. Ageu 1, 7 e 8. Quando o povo obedece, Deus abençoa. Despertamento espiritual é obra de Deus na vida do seu povo, em face à frieza, indiferença e pecado. Ageu 1,14. Mas começa com a liderança. É a liderança que tem que avançar, levar adiante, animar o povo.
A glória do segundo templo. Então, essa é a mensagem. Os que viram a glória do primeiro templo estavam desalentados diante daquela casa que eles agora construíam, que era menor do que aquela primeira. Mas Deus anima seu povo com a promessa da aliança. Então, essa nova aliança, Ageu capítulo 2, verso 5. Mas diz que a glória desse templo será maior, uma referência escatológica à igreja. Porque nesse templo, esse segundo templo, apesar de ser menor em tamanho, ele recebeu Jesus. Então, por isso, Ageu falou, continua, se animam, porque a glória da segunda casa, desta última casa, será maior. A glória do segundo templo. Novamente, a promessa de bênção para o povo mediante a sua obediência. Então, Ageu 2, 18 e 19. Em Ageu 2, 20 a 23, ele encerra com uma palavra, a Zorobabel, por ser ele líder da tribo de Davi e um tipo de Cristo naquele tempo em quem todos deveriam ser abençoados. A verdade prática dessa temática é, sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. O ponto central, os profetas que Deus levanta são necessários para a obra. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 20b, diz, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Os tópicos dessa lição de hoje é Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Ponto 1, Deus levantou 2 profetas, Ageu e Zacarias. O resultado da mensagem dos profetas, o impulso espiritual dados pelos profetas, continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. No ponto 2, o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus, e o subtópico manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Ponto 3, o ministério de profeta à luz da Bíblia, o profeta na dispensação do Antigo Testamento e também no Novo Testamento. A leitura diária. Na segunda-feira, Esdras 5, 1 e 2, o poder da palavra profética. Terça, Esdras 5, verso 5, o poder de Deus sobre os anciãos. Na quarta-feira, Esdras 5, 13 a 17, o poder de Deus sobre o rei Dario. Na quinta-feira, Esdras 6, 14, o poder de Deus traz prosperidade. Na sexta-feira, Ageu 2, 4, o poder de Deus sobre o ministério. No sábado, Ageu 2, de 7 a 9, o poder de Deus sobre os recursos. Deus enviou socorro através do ministério dos profetas, Ageu e Zacarias. Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias, e no ponto 1, Deus levantou esses 2. Primeiro veio Ageu capítulo 1 e 1, e depois levantou-se Zacarias 4, 1 a 6. Não vieram atendendo a convite de nenhum líder de Jerusalém. Zorobabel e Josué não fizeram nenhum convite para que eles, vem aqui ser profeta, vem profetizar para o povo. Não, quem levanta profeta para chegar no determinado local e animar o povo de Deus é o próprio Deus, o dono da igreja. O pecado da nação era a procrastinação. As circunstâncias da vida podem nos fazer parar qualquer coisa que estamos fazendo. Com isso, logo pensamos que aquilo é uma exoneração do nosso dever, quando são apenas para provar a nossa coragem e fé. Os judeus se descuidaram da edificação da casa de Deus e assim tiveram
mais tempo e mais dinheiro para suas coisas pessoais e mundanas. As responsabilidades e obrigações, a inversão de prioridade. Enquanto não priorizarmos o reino de Deus, nossas batalhas e conquistas serão sempre passageiras. Os inimigos haviam impregnado na mente deles que aquela construção iria ser uma perda de tempo, perda de dinheiro. Conclusão, começaram a trabalhar para si próprios, construindo suas casas com seus confortos. Quando pensamos assim, começamos a empobrecer. E Deus, então, porque estavam empobrecendo, vai avisar por quê. Se trabalhamos somente pelas coisas que perecem, como os judeus fizeram aqui, corremos o risco de perder nosso esforço. Porém, estamos certos de que não será em vão no Senhor se trabalharmos pela comida que permanece para a vida eterna. E a comida que permanece para a vida eterna é o maná que desceu do céu, é a palavra de Deus. Ageu 5 e 6, ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, semeais muito e colheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestis-vos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saco furado. Esse é o perigo de a gente desobedecer uma ordem do Senhor e cuidarmos das nossas coisas. Entra um egoísmo muito grande. Deus convoca, então, o profeta Zacarias para mais advertências. Objetivo deste chamado: repreender as causas do pecado, anunciar os juízos de Deus contra o impenitente e exortar aos que temem a Deus com as certezas das misericórdias que Deus tem reservada para a sua igreja, para o seu povo, especialmente da vinda e reinado do Messias. Zacarias, então, entrou em ação. Uma alma que se converte é como um tição tirado do fogo, e Deus não medirá esforço para que isso aconteça, porque Ele tem prazer na salvação. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Zacarias 3, verso 2. Na quarta visão da mesma noite, o Senhor mostrou a Zacarias o sacerdote Josué. Josué, o sumo sacerdote e líder espiritual do povo, recebeu uma mensagem toda especial. E Josué ali está representando o Israel de Deus, com roupagem contaminada, mas são lavados, santificados no nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Israel estava livre da idolatria, mas ainda havia muitas coisas más dentro deles. Havia inimigos espirituais fazendo guerra contra eles, mais perigosos que qualquer outros das nações vizinhas. Então, os inimigos invisíveis, claro, são mais perigosos do que os visíveis. Cristo nos chamou para sermos sacerdotes espirituais e nos vestiu com a túnica imaculada da sua justiça. A justiça dos santos, imputada e implantada, é o linho fino, limpo e branco, com o qual se atavia a desposada, a esposa do Cordeiro. Isso está em Apocalipse 19, verso 8. Josué, que representa a nação de Israel, é restaurado às honras e aos encargos anteriores. E o Senhor, então, coloca nele a coroa do sacerdócio. E depois, então, nisso, Deus vai falar agora, mostrar Zorobabel.
todo na mesma noite para Zacarias. Zorobabel, o líder político, recebeu também uma mensagem pessoal. Zacarias, sob forma de visão, Deus lhe mostra um castiçal com 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus. As 2 oliveiras, o castiçal e as 7 lâmpadas. Esse vaso enche de azeite sem auxílio de mão humana. A igreja é um castiçal de ouro. Sua obrigação é iluminar o mundo tenebroso e sustentar a luz da revelação divina. Nós sabemos que Jesus disse: eu sou a luz. E a única coisa que ele repartiu com a igreja é essa: vós sois luz para esse mundo. Então, nós não temos luz própria. É como se Jesus, o sol, e nós, a lua. Porque a lua também não tem luz própria, a estrela também não tem, mas elas refletem a luz do sol. Nós, igrejas de Jesus, refletimos a luz do nosso sol da justiça, que é Jesus Cristo, do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que é um sol que alumia com força. As 2 oliveiras, uma de cada lado do castiçal, fluía azeite para o depósito sem cessar. Então, nisso, Deus faz com que os seus propósitos de graça acerca da sua igreja aconteçam, sem nenhuma arte nem trabalho de homem. Às vezes, faz uso de instrumentos, mesmo não precisando deles. Então, não adianta muita gente bater no peito e dizer: olha, aquela igreja estava pequena e eu que, olha, na minha gestão, ela está enorme. Um professor de escola dominical, a classe só tinha 3, 4 alunos, agora está grande. Não adianta dizer isso. Quem faz acontecer é o Senhor. Mesmo que eu não esteja na frente da classe, Deus vai fazer a classe acontecer do mesmo jeito. O candelabro visto por Zacarias ardia de forma ininterrupta, pois estava ligado ao vaso de azeite. E este vaso, por sua vez, achava-se conectado nas 2 oliveiras. A visão nos assegura que o trabalho na obra de edificar o templo terá um final feliz. A dificuldade está representada como um grande monte, porém, a fé moverá montanhas e as transformará em planície. Nada é impossível para o Todo-Poderoso Sevaote, Rei do Universo. Ele não abandonará a obra das suas mãos. Não se deve desprezar a luz do amanhecer, pois brilhará mais e mais até ser dia perfeito. Aqueles que perdiam as esperanças de finalizar a obra se regozijarão quando virem o prumo nas mãos de Zorobabel, dando as instruções sobre o que fazer e cuidando para que a obra seja feita. Esse templo é pequeno, tal. Não, mas não despreze as pequenas coisas, porque Deus é que vai fazer brilhar como a luz do dia. O profeta pergunta: que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? E Deus vai responder: Zorobabel e Josué, o príncipe e o sacerdote, estavam dotados dos dons e da graça do Espírito Santo. Vieram na mesma época e foram instrumentos do serviço de Deus. Eles prefiguram a Cristo como rei e sacerdote. Então, veja que as oliveiras alimentam os castiçal. Então, o castiçal brilha sem intermédio de mão de homens. Então, nós, Igreja do Senhor, brilhamos porque o azeite, quem coloca é o Senhor, para que a nossa luz seja acesa.
é o que Cristo faz espiritualmente. Cristo não é somente o Messias ungido, mas ele é a boa oliveira para a igreja. E muitos, né, de nós, quem aqui foi enxertado na oliveira, que é Cristo? Todos levantam a mão, não é mesmo? E dele recebemos a plenitude. Pelo ramo da oliveira flui azeite, todo o azeite dourado da graça aos crentes, tudo que precisamos, ao qual mantém suas lâmpadas ardendo. Devemos atendê-lo em suas ordenanças, desejando ser santificados totalmente em corpo, alma e espírito. Jesus é a oliveira na qual somos enxertados. Isso está em Romanos 11, 17 a 24. Unidos a Jesus, jamais nos faltará o precioso azeite para vivermos uma vida plena, vitoriosa. 1 de João 2,20. E reluzindo como luz para este mundo. O candelabro, embora se destacasse por seus ricos e variados detalhes, formavam uma única peça. A gente pode ver isso em Êxodo 25 e 31. O mesmo podemos dizer da Igreja de Cristo. Embora formada por membros de várias procedências e origens, constitui um único corpo. 1 Coríntios 12, 13. E por último, Zacarias então agora vai falar com o povo. Já falou com Josué, já falou com Zorobabel e agora vai falar com o povo. O povo recebeu também uma mensagem toda especial de Deus. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido eram consequência da omissão frente ao dever que tinham com a casa do Senhor. Ageu 1, 6 e 7, ele diz, não é tempo de vocês morarem nas vossas casas estucadas, é tempo de, primeiramente, fazer a obra está parada e não pode, é prioridade. O profeta deu ao povo uma ordem estimulante. Vai, sobe ao monte e tragam madeiras e edificam a casa, e dela me alegrarei e serei glorificado. Ageu 1, 8. Se Deus então está falando que se alegrará, aí o povo ganha força, ganha alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força. O resultado da mensagem dos profetas? Perfeito. O poder de Deus se manifestou, os dois líderes criaram coragem e o povo também. Então Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção. Isso está em Esdras capítulo 5. Quando os inimigos perguntavam de quem teria sido a ordem para continuar a construção, diziam: a ordem já havia sido dada por Ciro. O rei Dario, então, foi confirmar. Então, o que é? Deixa eu ver essa ordem aí. Os olhos do Senhor estavam sobre todos, e a obra e os inimigos não puderam mais impedir. O terceiro ponto é o impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão final da construção. Que alegria! Esdras 6, verso 15. E acabou-se esta casa. Os profetas Ageu e Zacarias continuavam dando sua cooperação. 6,14. E a alegria do novo templo agora é festejado com uma grande festa. Em síntese, o tópico 1, os profetas Ageu e Zacarias foram levantados pelo Senhor para incentivar e exaltar o povo a retornar à construção do templo, e aconteceu. Ponto 2 da lição vai falar sobre o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus.
Quantos de nós não gosta, né, de ouvir uma profecia? É ouvir Deus falar. Então, você gosta de ouvir uma profecia? Abra sua Bíblia e leia. Uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema da reconstrução do templo. E olha que alegria! Manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. Há muitos exemplos no Antigo Testamento. Vamos mencionar apenas 2 que receberam preparo sobrenatural e muita autoridade espiritual. Um exemplo deles é Moisés, que recebeu de Deus uma unção muito especial. E também depois Elias, o profeta de Deus que ajudou Israel, que havia sido levado à idolatria, e em particular pelo ímpio Acabe, rei de Israel. Quem se lembra, tanto Moisés, que unção que ele teve para dirigir 2,5 milhões, 2 milhões e 500 mil pessoas. Ninguém consegue fazer uma coisa dessa sozinho se não tiver um revestimento, um poder sobrenatural vindo direto de Deus. Outro caso foi Elias. Quando estava ali no rei Acabe, eles estavam fazendo a adoração a Baal, sacrificando, e Elias então viu que o povo de Israel estava se enveredando por esse caminho, falou, não, vou levar essa questão a Deus, e levou. Então, colocaram os 2 deuses, um ao lado do outro, e Elias então falava, então pode fazer a oferta de vocês, vamos ver Baal movendo céu, terra, quero ver. E claro que ele nunca ia ver, nada tudo a coisa que é inerte, não é Deus, é mentira, são tudo mentira. Agora, e eles diziam, Baal, Baal, venha nos ajudar, vai, Baal, faz, aconteça. E Elias, então, até zombava deles, fala mais alto, acho que ele não está escutando. Claro, estátua é surda, cega e muda, não escuta nunca. E Elias, então, chega a vez de Elias. Elias, com poucas palavras, fala com Deus e fogo do céu desce, queima o holocausto e queima até a água que estava em volta do altar. Então, o nosso Deus é um Deus que acontece, um Deus que faz acontecer. As manifestações sobrenaturais, então, no Novo Testamento. Quando o Espírito foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação e passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. 1 Coríntios 12, 4-6. Quem não se lembra também de Pentecostes, o dia que aquela unção, revestimento, manifestação sobrenatural desceu sobre os discípulos e todo Israel viu. Foi uma coisa incrível e continua sendo. E quem não se lembra também de Pedro chegando até o templo e falando, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Então, são revestimentos, manifestações sobrenaturais que aconteceram. Em síntese, o tópico 2, o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. Terceiro e último ponto da nossa lição, o ministério de profeta à luz da Bíblia. O profeta na dispensação do Antigo Testamento. O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais e até mesmo acerca de assuntos materiais. Será que esse negócio vai dar certo? E aí? O profeta Ezequiel, por exemplo, recebia os anciãos que lhes pediam que consultasse o Senhor por eles. Isso está em Ezequiel 20. O profeta Samuel foi consultado acerca das jumentas do pai de Saul, que haviam perdido. Isso está em 1 Samuel, capítulo 9. O profeta Aías foi consultado pela mulher de Jeroboão sobre o seu filho que estava doente. Isso está em 1 Reis 14. O profeta Moisés transmitia aos anciãos o que Deus falava, ou assim, diretamente de Deus,
Isso está em Êxodo 19. No Antigo Testamento, os profetas eram consultados pelo povo e transmitiam a resposta de Deus. Mas a Bíblia diz: a lei e os profetas duraram até João. E desde então, é anunciado o reino de Deus. Lucas 16, 16. O profeta na dispensação, então, do Novo Testamento. No Novo Testamento, não há um único exemplo de alguém consultando um profeta. Não há. Porque hoje não necessitamos mais consultar profetas. No Novo Pacto, todos temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo, Efésios 2,18, que é o único mediador. 1 Timóteo 2,5. E também, a segunda razão é porque nós possuímos a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a profecia que nós precisamos diariamente. É um maná direto do céu, que é a nossa única regra de fé e conduta, é o nosso manual. O profeta, ainda da dispensação do Novo Testamento, o que o apóstolo Paulo escreveu e recomendou acerca dos dons espirituais? Vamos ver. Ele disse em 1 Timóteo 4,14, não desprezes o dom que há em ti, e despertes o dom de Deus que existe em ti, 2 Timóteo 1,6. Procurai com zelo os melhores dons, 1 Coríntios 12:31. Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. 1 Coríntios 14, o que é esse dom de profetizar? O dom de profetizar é aquele dom que eu peço para Deus e falo, Senhor, me ensina a pregar esta palavra que salva, cura e transforma as pessoas. Me ensina. Esse é um dom de profetizar. Todo preletor, todo pregador é um profeta. Em síntese, para finalizar, o tópico 3, os profetas exercem uma função ministerial determinada pelo Todo-Poderoso para a obra e engrandecimento da obra da Igreja do Senhor. Na próxima aula, veremos Neemias constrói os muros de Jerusalém. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigada pelo dom de ministrar a tua palavra, pelo dom de buscar as profecias que estão designadas para nós. Muito obrigada, Senhor, por falar conosco todos os dias quando abrimos a tua palavra.